Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, é uma palavra de Deus para você. Só justificando que eu estive alguns dias sem trazer a palavra de Deus, é porque eu estava encontrando dificuldade de enxergar a palavra de Deus na Bíblia, mas tudo é para a honra e a glória de Deus. As mensagens que eu tenho postado no Facebook nos últimos quase 30 dias é repostada. Que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, versículo 69 ao 75, o epígrafe Pedro nega Jesus. Versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se de uma criada, disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. De tal pouco aproximando-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a pregoar e jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, saindo dali, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, que professamos o mesmo Deus, que gostamos de meditar nas santas e na santa palavra de Deus, nós conhecemos a história do apóstolo São Pedro. Pedro, ele era um homem ignorante, um homem bruto, um homem a qual não tinha amor ao seu próximo antes da sua conversão. Então, certa vez, Pedro e João e Tiago, eles pegam o barco e vai pescar durante a noite toda. E eles não pegam nem um lambari sequer. Então, ao amanhecer, Jesus estava à beira do lago de Genezaré. E ele pega e fala para os discípulos: Vocês podem me emprestar o barco para mim pregar a palavra de Deus? E eles emprestam. Jesus prega a palavra de Deus, prega com sabedoria, com muita ousadia, com muita glória. Então João fala para Pedro: Deixa Jesus entrar no barco para que o milagre aconteça. E Jesus fala para Pedro: Vai, entra no barco, porque você vai ver um milagre que vai acontecer na sua vida. E Pedro fala: Como assim? Nós trabalhamos a noite toda e nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra nós partiremos outra vez para o mar.
em um lugar onde Jesus estava, um lugar que a qual os apóstolos, pecadores, achavam um lugar improvável de pegar peixe. Porque naquela época os pescadores pescavam mais de dia, de noite, melhor dizendo. E de dia já era mais difícil de pegar peixe. E o lugar que Jesus falou para eles pegarem peixe era um lugar que eles achavam inapropriável para pesca. E que talvez eles pensaram: este homem não entende nada de pesca, manda nós lançarmos a rede nesse lugar, sendo que nós já pescamos a noite toda e nada apanhamos. E Jesus fala: lança a rede aqui. Imediatamente os peixes ouviram a Cristo, porque todo ser vivo nessa terra, ele obedece a Deus. E os peixes ouviram a ordem de Jesus para que eles fossem para as redes, para a rede. E os peixes escutou a voz de Jesus e foi para as redes. E Deus ordenou que ele fosse para as redes de Pedro. Então o barco começou a se balançar e Pedro falou: que isso? E começou a puxar aquela rede. Muitos acharam que ela estava, os discípulos achavam que ela estava enganchada aquela rede, mas é como quando eles começam a puxar, eles veem a rede balançando, a rede tremendo, e diz: é muito peixe. E eles pegam e chamam os discípulos, os outros pescadores, melhor dizendo, que está ali nos outros barcos, e Pedro e João pedem ajuda para os outros pescadores. E os pescadores vai até o barco de Pedro e ajuda ele a pegar, para pôr os peixes no barco. E aquela quantia que Pedro pegou de peixe deu para Pedro pagar suas contas e ficar tranquilo. E Pedro fala: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus fala: vinde após mim, que eu te farei, Pedro, pescador de almas. João já seguia Jesus, Tiago já seguia Jesus. E Jesus, os mesmos convites que Jesus fez para Tiago e João, para fazer deles pescadores de alma, ele fez o convite para Jesus para eles serem pescadores de alma. E certa vez, Jesus é convidado com os seus discípulos e os seus irmãos e a sua mãe para um casamento ali em Caná da Galileia. E Jesus transforma água em vinho. E a fé de Pedro começou a aumentar naquele momento. Chegou certa vez que Jesus prega a palavra de Deus sobre que devemos amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como nós mesmos. E muitos daqueles discípulos dos 70 só foram embora 58 ao ver que esse irmão, como é que eu posso amar aquele que matou meu irmão, aquele que estrupou a minha filha? Mas Jesus, ele ensinou que devemos amar o nosso próximo. E Pedro disse: mestre, duras são essas palavras. E Jesus fala: para onde você vai, Pedro? Se quiser, pode afastar, se quiser, pode ir embora, Pedro. E Pedro fala: eu não vou te abandonar, mestre, porque só o Senhor que tem palavra de vida eterna. E ele acreditava que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E certa vez, os discípulos, Jesus começou a perguntar para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Uns falavam: o Senhor é Elias.
outros falavam o Senhor é o profeta, outros falavam o Senhor é Moisés. E Pedro fala, eu sei que o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. E Jesus fala, não foi o homem que te revelou essas palavras, mas foi meu Pai. E certa vez, Pedro estava alegre demais, mas ele deixou a soberba tomar conta do coração dele. E ele disse, ainda que todos te negarem, eu não te negarei. E Jesus fala, hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E aqui no versículo 69, ora, Pedro estava sentado fora no pátio, aproximando-se dele, o criado disse, tu também é um galileu. Meu irmão, quando a gente converte para o cristianismo, nós temos um testemunho diferente. Nós que somos cristãos, o povo do mundo conhece nós pelas vestes. E o povo conhecia Pedro pelas suas vestes. Certamente esse é um discípulo de Jesus que anda junto com Jesus. E aqui no versículo 70, mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que diz. Pedro negou Jesus. E a Bíblia nos fala que aquele que me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Mas Pedro, ele arrependeu amargamente. Mas mais para frente eu vou falar do arrependimento de Pedro. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se ali, disseram Pedro, verdadeiramente também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Quando nós somos cristãos, meus irmãos, a nossa fala é diferente. Quando nós somos cristãos, nós falamos coisas que edificam, nós não falamos coisas que entristecem o Espírito Santo, os nossos olhares são puros. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos um bom testemunho de crente, nós somos separados. E aqui no versículo 74, então começou a praguear e jurar, dizendo, não conheço o homem. Imediatamente o galo cantou. Segundo alguns estudos, meu irmão, o galo não é o galo literalmente que tinha em Israel, porque o galo, em Israel não tem galo, não pode pesquisar, não existe galo em Israel até nos dias de hoje. E ele sabe que o galo que cantava era tipo uma sirene que toda a noite ela soava 2 vezes ou mais. E aqui no versículo 75, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, saindo dali, foi chorar amargamente, porque ele tinha negado o Mestre. Neste momento, Judas tinha traído Jesus. Judas tinha sido se enforcar e partiu-se ao meio. Mas se Judas tivesse arrependido, Jesus teria o salvado. E Pedro, neste momento, tinha negado Jesus. E os discípulos ficavam falando para Pedro, você negou Jesus. Em vez dele falar uma palavra de amor, falando assim, não, Pedro, você negou, mas volta para o plano de Deus. Mas os discípulos não tinham muito conhecimento. Eles só iam ter conhecimento mesmo depois que Jesus
Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, e certa vez, depois que Jesus ressuscita, ele aparece para seus discípulos e aparece para Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: Mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E pela segunda vez Jesus disse: Mestre, tu me amas? Pedro, tu me amas? Melhor dizendo. E Pedro disse: Tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus falou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Sai deste teu conforto e vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, ele foi o maior pastor da igreja primitiva. Pedro, ele foi o sucessor de Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro pastor da igreja primitiva. Então sabemos que a Bíblia nos fala que até mesmo a sombra de Pedro curava as pessoas. E ele chorou amargamente, mas ele estava alegre porque ele tinha convertido de verdade. E Pedro foi até a morte de cruz para morrer por amor do Evangelho, para morrer por amor às almas. Não é a Bíblia que fala que Pedro morreu de cruz, mas segundo a história secular da igreja. Segundo alguns estudos, Pedro ele morreu de cabeça para baixo porque ele não achava digno de ser crucificado igual o mestre foi crucificado, com a cruz em pé. Ele acha mais digno de ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro converteu de verdade e Pedro salvou muitas almas. A primeira pregação de Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. E Pedro combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, igual o apóstolo Paulo fala. Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar melhor para o coração, em nome de Jesus.